Alô galera, essa aqui é a Arena Check-in, eu sou o Thiago Ramos e hoje a gente vai falar de NFL. E hoje esse vídeo aqui é só sobre treinadores. A gente vai fazer um vídeo sobre treinadores e os desempenhos, porque a gente teve muita gente nova assumindo o time esse ano. A gente está com pelo menos 10 treinadores que começaram no time esse ano, tá? Então, solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Bom, galera, a gente vai começar a falar de treinador. Por quê? Porque a gente, cara, acho que é uma função que é muito importante e a gente tem alguns destaques bem interessantes. Tem alguns treinadores que realmente que começaram esse ano, realmente, e aí não tem playoff, começaram esse ano, estão começando a carreira esse ano, e eu acho que, são caras assim que a gente precisa ficar de olho, tá? Vamos lá, para começo de conversa. Quem são os destaques? Para mim o destaque principal, que começou um trabalho, tem feito um trabalho bem consistente, é o Brian Daboll. Para mim o Daboll faz um excelente trabalho, tá? Em termos com peça. Por quê? Porque você tem dois caras que têm campanhas melhores, com números de vitórias iguais ou maiores. Só tem dois acima, que seria o Kevin O'Donnell, de Minnesota, e o Mike McDaniel, que está em Miami. Cara, são três caras que têm feito um trabalho muito bom, excelente. Mas por que eu destaco o Brian Daboll? Porque ele pegou um time totalmente desacreditado, um time que está totalmente... que seria uma reconstrução. Ele conseguiu deixar a defesa mais forte, reforçar o trabalho de corrido com o Saquon. O Barkley está jogando muito bem e tá deixando o Daniel Jones menos exposto. E lembrando que o corpo de wide receiver do time do Giants não é essa Coca-Cola toda. Você tem o Vandeio Robinson, que é um prospecto interessante. Você teve o Shepard, mas já machucou. Você tem algumas caras e aí teve até a troca do Tony. Então, você tem alguns caras que estão sendo trocados. Mas o sistema está fazendo a coisa funcionar, tá? E eles perderam, por exemplo, o Evan Ingram, que é um cara bom, um tight end bom. Cara, Minnesota Minnesota é um time que tem um conjunto muito forte, tá com 7 vitórias. E eu acho que é um trabalho muito bom do O'Connell. Ele tá conseguindo ganhar jogos, que eu acho que é mais importante. Porque, por exemplo, com o Mike Zimmer, o time não estava ganhando jogos. Chegava ali, ficava no jogo disputado e perdia. Então, ele conseguiu mudar um pouco o mindset da equipe e a equipe está conseguindo ganhar, principalmente no final dos jogos. Cara, Miami, Mike McDaniel, o cara conseguiu, óbvio, ele tem muita arma, ele tem Hill, ele tem Weddle, ele tem Zeke, agora tem dois running backs para dar uma reforçada e o Tua. Então, cara, o time está funcionando, ele está conseguindo fazer o time funcionar e isso é um grande mérito dele. 6 vitórias, 3 derrotas nos jogos que o Tua estava fora, então também é um excelente trabalho. E agora a gente vai falar alguns caras que realmente são decepções, eu diria. Todd Bowles não tá bem. Todd Bowles, cara, ele é um coordenador defensivo, mas a defesa não tá bem. Ele tá liderando a divisão, provavelmente vai pro playoff, mas porque a divisão é muito fraca. A divisão tem Saints, Panthers e Falcons. Então, cara, ele provavelmente vai chegar na pós-temporada, mas não sei se tem gás, se ele vai conseguir montar um time com as armas que ele tem, que são muito boas. Não sei se ele vai conseguir montar um time suficiente para chegar no Super Bowl e brigar. Steve Wilkes, cara, ele tá com 2-3 aí. Ele entrou no Carolina ali para apagar incêndio e tal. Vamos ver como é que vai ser isso. Matt Eberflus, cara, tá no Chicago. Cara, mais uma vez, assim, o Chicago... No último jogo, o Justin Fields deu uma amostra de que pode se tornar um quarterback mais consistente. Você não tem wide receiver, aquele problema crônico do Chicago. Então, você não tem wide receiver.
trouxe o Claypool agora, mas continua sem uma consistência ofensiva. Hackett, cara, pra mim o Hackett faz um trabalho péssimo. Péssimo eu diria. É péssimo, vai. Porque ele ganhou, ele tem bons recebedores, tem bom jogo corrido. Perdeu o Javonte Williams. Perdeu. Mas, cara, ainda tem o Melvin Gordon, tem opções interessantes. E o time não funciona. Tá 3-5, mesmo trazendo o Russell Wilson, botando um dinheiro muito forte no Russell Wilson. Cara, Jeff Saturday. Cara, outro cara que é incógnita 100%. O cara nem treinador é. Então nem treinou nada no college, nada no profissional, não era coordenador. Ele veio porque é amigo do general manager. Então a tendência é um tank do Indianapolis Colts. Eu acho que vem tank do Indianapolis Colts para buscar um quarterback porque é um problema crônico do time nas últimas 2 temporadas. O Wentz não foi bem lá, o Matt Ryan tá velho, também não foi bem lá. Quer dizer, eu diria que é um problema crônico do time desde a aposentadoria do Luck. Até mesmo nos momentos do Andrew Luck, ainda tinha alguns momentos como ele contundia muito, ele é de vidro, você tinha esse problema, né? E aí você tem ainda 2 caras que são rookies, vamos dizer que são rookies como treinadores, né? Que são o Dennis Allen e o Josh McDaniels. Também não fazem trabalhos bons. O Dennis Allen já era esperado, ele não tem um quarterback, ele tá tentando acertar lá o sistema, mas eu não sei se foi uma escolha muito boa o Dennis Allen para substituir, para ser o head coach. E o Josh McDaniels, cara, ele tem muitas armas também, entra num quesito onde foi um investimento alto, trouxe Davante Adams, tem Derek Carr, tem Josh Jacobs, cara, e o time não funciona. Então Josh McDaniels tá mal também. E você tem dois treinadores experientes que entraram nos times. O Love Smith, que já chegou inclusive ao Super Bowl com o Bears, mas, cara, tá tentando acertar. Ele não tem quarterback, pode ser um tank para pegar o Bryce Young ou o CJ Stroud. E outro que é o Doug Peterson, que para mim faz um trabalho bom já. O Peterson faz um trabalho bom porque o time do Jacksonville tá levando em média 20 pontos na defesa, o que é uma boa marca. Ofensivamente, precisa consistência. Então, esse é um problema do Jacksonville. Mas, eu acho que para 2023, com a chegada do Calvin Ridley, com essa opção do Calvin Ridley, pode melhorar muito esse time do Jaguars e ele sim ser um postulante a um contender de playoff. Né? E aí, vamos lá. Agora, Nick Sirianni. Cara, 2 caras que para mim fazem trabalhos espetaculares, que são Nick Sirianni e o Robert Saleh. Os 2 fazem trabalhos muito bons. O Sirianni está com 8-0, né? Ele vem de uma temporada de 9-8, já está com 8-0 e ele encaixou bem, ele teve paciência para trabalhar o Hurts, trouxeram o A.J. Brown, que foi uma química muito importante com o Hurts, está funcionando muito bem e ele sabe usar o jogo corrido e o jogo de passe. O time do Philadelphia está fazendo 55% das jogadas com passe e 45% como jogo corrido. Então esse equilíbrio dificulta a defesa. E a defesa do Philadelphia é muito boa. Outro cara, para mim agora, um destaque muito positivo, para mim é o Robert Saleh. Cara, vai falar, pô, Robert Saleh, ele veio da temporada passada, ele teve 4 vitórias e 13 derrotas. Realmente. Mas o time também era horroroso, ele continua sem quarterback, o Zach Wilson não é um quarterback que você vai falar assim, caralho, você vai ser campeão do Super Bowl com o Zach Wilson. Não vai. Porém, a sua defesa, principalmente Sauce Gardner, que vai ser o Hook of the Year defensivo, cara, ele tranquilamente você pode falar assim, ó, Gardner, marca o principal, o WR1 do time adversário. Ele marcou, já marcou muita gente agora, já marcou Hill, já marcou, Diggs, já marcou Adams, ele já marcou muita gente muito boa nessa temporada. E ele tá tendo um nível o percentual de recepções em cima dele de 28%. Então é um cara que tá sendo destaque total. Então assim, para mim esses 2 treinadores, o Saleh, ele na verdade tem mais mérito porque ele tem um time desfacelado, perdeu o running back, que é o Breece Hall, perdeu um tempo o Zach Wilson, e mesmo assim o time está com 6-3. Aí você tem alguns caras agora que fazem trabalhos razoáveis, que eu diria razoável, né? Que você tem o Mike McCarthy,
que eu odeio o Mike McCarthy, ele é um cara que não acho ele um bom treinador, pessoalmente, não gosto, mas é um time, o elenco de Dallas é muito forte, então ele consegue chegar a 6 vitórias tranquilamente, vai pro playoff tranquilo. E você tem aqui o Dan Campbell, que entrou no lugar do Patricia ano passado, né? E aí você vê que, cara, o time oscila muito. A defesa do Lions é muito ruim, é uma defesa bem ruim e, cara, não dá para confiar tanto, né? E você tem o Brandon Staley no Chargers também, segunda temporada positiva, e o Arthur Smith, que está jogando no Falcons. Mas assim, o Falcons é um time que tá brigando pela divisão? Sim, só porque a divisão é muito ruim, tá? E aí você tem Ron Rivera e Stefanski, que são 2 caras que já vão para a 3ª temporada na equipe. Por exemplo, Stefanski, a gente pode até falar que tem um trabalho mais consistente que o Rivera. Pô, mas o Rivera não tinha elenco, realmente, não tem um elenco tão bom. Mas eu acho que o Washington não deve ir para os playoffs. E aí você teria a galera, porra, pro Pete Carroll. Pete Carroll, para mim, é um grande trabalho. Ele tem que fazer um trabalho espetacular com o Seattle. Cara, é um trabalho, assim, muito bom, muito interessante, que tá, por exemplo, conseguiu pegar o Geno Smith, limitar o Geno Smith. Como? Ah, cara, você não vai fazer passe vida louca. Ele não fica tentando passe 50 jardas, 70 jardas. Ele está fazendo passe trabalhando no short range. Então ele usa muito bem o Lockett, tanto que se você olhar, o DK Metcalf, que é um cara de rota longa, não está sendo um destaque tão grande. O volume de jogo do Lockett é muito mais alto. E o destaque principal do time é o Kenneth Walker. O Kenneth Walker, depois que o Penny machucou, ele começou a ter oportunidade e realmente está fazendo diferença para o time. Né? E aí você tem opções assim, você tem o Zach Taylor também, que fez está fazendo um trabalho interessante. Em Cincinnati, está com 5 vitórias. Mas, por exemplo, tem decepções. Quem são decepções? Cara, para mim, o Matt LaFleur, ele perdeu o time. Ah, e aí, como é que é? Cara, o time não está funcionando. Simplesmente não está funcionando. Andy Reid, aquele padrão Andy Reid, com um time muito forte, só que para variar o time é baseado no Mahomes, passe, não tem tantas jogadas de corrida. Você tem uma decepção grande para mim, que é o McVay, que, por exemplo, é engraçado, teve a leva de 2017 que assumiram. O McDermott assumindo o Bills, o Kyle Shanahan assumindo o 49ers e o McVay assumindo o Rams. São gênios. Os caras são gênios. Realmente são gênios. E aí você vê que hoje, tanto o Kyle Shanahan como o Sean McVay são caras que já foram para o Super Bowl, mas não conseguem mais... talvez chegaram ao teto, não sei. As defesas estão entendendo mais eles, e aí eles não estão sendo tão diferenciados. O 49ers pode ter um grande crescimento agora com a chegada do McCaffrey. Agora a gente vai ver com o Kyle Shanahan, com a quantidade de armas que ele tem, um QB mediano, que é o Garoppolo. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Então, cara, galera, o vídeo foi mais ou menos esse. E, obviamente, eu vou falar rapidinho do Belichick, Tio Bill. Tio Bill, cara, é um cara que, porra, eu não acreditava em mais de 7 vitórias do New England. Vocês podem ver. Porra, e ele já tá com 5. Porra, a defesa dele, cara, tá pra variar estraçalhando os adversários. A defesa do New England, pra variar, ele é um gênio defensivo ao concurso. Não tem cara mais inteligente em termos defensivos do que o Tio Bill. E, cara, ele já tá com 5 vitórias. Provavelmente vai chegar no playoff também. Vai ter lá a última vaga do Wild Card? Pode ser. Porque tá com 5-4, vai brigar ali, tem Chargers, depende também do Baltimore, que tá com Harbour. Então, assim, vai ser uma briga bem interessante. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas pode ser que não chegue no playoff, mas mesmo com o draft horroroso que foi feito pelo New England, eles estão cacifados para chegar no playoff. Então, galera, se você gostou, deixa seu like, joga sua bola de vez no sininho e lembra, se tem esporte, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.